Talvez essa pessoa fique um tempo sem falar, para que passe um bom tempo e o assunto caia em esquecimento, aí ela começa a falar como se não tivesse lutado com todas as forças para escapar do assunto ou para dizer que negócio de terra plana é furada. Entende? Então, o que isso tem a ver com salvação? Absolutamente nada. Então, quando uma pessoa comentar, quando uma pessoa vier falar para você, eu quis detalhar ponto a ponto, né? Mas você pode fazer em simples palavras. Quando ela vier falar para você de salvação, o que você está falando de terra plana? Vai falar de salvação. Aí você pergunta para ela, mas quem disse que isso é ponto de salvação? É ponto de salvação? Ela vai falar, não, por isso que você deve falar de outros pontos. Aí você pergunta para ela, você estuda pré-tribulacionismo? Pós? Milênio? A milenista? Você estuda sobre a besta, os 10 chifres? Você estuda qualquer outro assunto da Bíblia? É ponto de salvação? Então não precisa estudar nada. Vai numa Bíblia de pesquisa, procura a palavra salvação, pega só os textos que falam de salvação e fica com isso para você. Você entendeu com o Evangelho é somente isso, que Jesus veio somente para salvar você, mas para nada. Te salvou, você nem está vendo como você está vivendo sua vida, no sentido de que ele não te salvou para você continuar vivendo como antes. O que eu posso dizer? Eu quero explicar melhor. As pessoas às vezes continuam pecando, claro, vão ter pecados que vai demorar para serem reduzidos na vida dessa pessoa, então ela está pecando menos, mas continua tendo a mesma vida de antes. Não tem renúncia, não tem esforço para passar o Evangelho, não tem nenhum trabalho. Jesus morreu e te fez servo e serva. Sabe o que é servo e serva na palavra de Deus? É literalmente a palavra escravo e escrava. Se você é um escravo, qual é o seu trabalho que você apresenta para o seu Senhor? Se você é escrava, qual é o seu trabalho que você apresenta para o seu Senhor? Então ele não morreu somente para te salvar. Você se torna livre do mundo, mas escravo dele. E nele você é liberto. Só que ele te faz escravo dele. O jugo dele é leve, é suave, mas tem um jugo. Entende? Ele tira de você as algemas do mundo e o jugo do mundo que é pesado. Mas você tem você é escravo, é uma escrava, e você tem tarefas para fazer. Mas tem pessoas que compreenderam que Jesus morreu somente para salvar. E ainda que não tem que fazer nada. É ele que fez tudo. Se eu querer fazer alguma coisa, eu estou reduzindo Deus a um homem que não teve sucesso no seu sacrifício. Se eu tentar fazer alguma coisa. Esse evangelho vem de uma doutrina que, além de ser hipócrita, é imunda. E ela não é doutrina de homem, não. É doutrina de demônio. Ela vem do calvinismo. Esse evangelho aí é produzido na mente da pessoa, esse evangelho porco e sujo, vem dos calvinistas. Imaginou qualquer pessoa que diz salvação não se perde, e qualquer pessoa que diz não precisa fazer nada para ser salvo, qualquer pessoa da mídia, companheiro, qualquer pessoa, essa pessoa está sendo doutrinada por doutrina de demônio. Não tenho rodeio para falar isso daí, falo com consciência limpa diante de Deus. Eu sei o que é doutrina de demônio. Aí a pessoa compreende o evangelho sim. Entende? Aí você começa a perguntar para ela. Não deixa ela montar em cima de você, não. A pessoa faz a festa em cima de você com entendimento sujo. E o outro ponto, a outra jogada que eles querem pôr é as ciências humanas. Luiz, como você veio parar no Brasil, como você foi para o Japão com um avião, que é ciência humana, Deus não fez o homem para ser um burro. Então, olha só, o avião tem toda uma ciência aí, é humana. Ou seja, Deus deu o conhecimento para o homem. A Bíblia não é um livro científico, aí ela misturou tudo. Tem pessoa que mistura as duas coisas ainda. O primeiro ponto, que é a salvação, e o segundo ponto, que é ciências humanas. A pessoa quer pegar todo o conhecimento humano e, com esse conhecimento humano, provar para você que a NASA dá certo. Ou seja, ela está defendendo a NASA usando médicos, usando advogados, usando pessoas que montam carros, avião. Aí ela está defendendo a NASA com as ciências humanas, ou seja, não tem como a NASA estar errada, porque o médico consegue curar a pessoa. A cabeça da pessoa. Não tem como a NASA estar errada, porque vai de avião de um país para o outro. Não tem como a ciência estar errada, não tem como a NASA estar errada. O que tem a ver isso com as argumentações bíblicas contra o globalismo? O que tem a ver isso? Um médico, com o conhecimento que ele tem, acumulado de várias gerações, com o estudo que ele tem, cura uma pessoa. A NASA está certa por isso.
Não entendo. O que tem a ver um médico curar uma pessoa com conhecimento dele, usando todos os equipamentos tecnológicos, com, por isso a Terra é redonda. O que tem a ver com isso? O que tem a ver isso? Já viu a pessoa falar isso? Tem pastores que comentaram isso no meu canal. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que essas pessoas aprendem na igreja então? Se a mente dele é assim? Irmãos, quando um médico cura outra pessoa, é observado, é reproduzido por outras pessoas, se é provado cientificamente. E isso não contradiz a Bíblia, em nada. Aí sim, ciências humanas. Deus não fez um homem bobo. E porque Deus não fez um homem bobo, você pode crer na palavra de Deus e ver quem é que está por detrás do globalismo. Quem é que está por detrás do globalismo? O dragão. Se você pega um papel, coloca uma linha reta, aí você vai colocar todos os pontos que a Bíblia diz e que a ciência diz. A ciência mostra uma Terra, um globo. A Bíblia mostra isso? Não. Alguns irmãos tentam pegar 1 ou 2 versos na Bíblia com tradução errada, eles não querem nem saber a tradução. Eles só querem ver se tem a palavra redondo, aí coloca ali. Não querem nem saber se... Porque um círculo é redondo. Não é esférico. Um círculo é redondo e não precisa ser esférico. Aí você vê, não tem nada esférico na Bíblia. Na Bíblia não tem nada esférico e a NASA apresenta. Na Bíblia não tem um planeta rodando. Deus não falou isso. A NASA apresenta o planeta rodando. Na Bíblia não tem gravidade. A NASA diz que tem. E assim vai. Você vai vendo que todos os pontos da linha da ciência, da falsa ciência, contradizem a palavra de Deus. Aí a pessoa diz, a Bíblia não é um livro científico. Deus deu o conhecimento para o homem. E o homem agora revelou a glória de Deus. Aí você pergunta para ela, irmão ou irmã, que glória que vai para Deus? Se dependeu de mentes, se para esse conhecimento chegar ao mundo, dependeu de mentes como Isaac Newton, Albert Einstein, pessoas que tinham a palavra de Deus e se afastaram dela. Se dependeu de observação com os olhos, se dependeu da ciência, se depende da NASA, que não está nem aí para com Deus. Como que a glória volta para Deus nisso? Como que Deus deixaria milênios de pessoas que estavam ligadas com Ele como seus profetas? Passou por tudo. Abraão, que foi chamado de profeta, Moisés, profeta, Josué, Samuel, Davi, sabe? Esses grandes homens que tinham a palavra de Deus, viram maçãs caindo da árvore, viram todos os tipos de fruta caindo, nunca se questionaram sobre o assunto, Deus deixou passar por todos eles. Depois vem a era dos apóstolos no Novo Testamento, ocultou de todo mundo para revelar para Isaac Newton, para ser aperfeiçoado por Albert Einstein. Aí agora com a era da tecnologia e da revolução industrial, quase que chegando no ápice do conhecimento humano, aí tem imagens que podem ser elaboradas e trabalhadas, e a glória vai para Deus como? E todo esse conjunto contradiz a Bíblia. Ou seja, é só papo furado, esse negócio de que Deus deu a ciência para o homem, a Bíblia não é um livro científico e o homem... É uma coisa muito incoerente, irmãos. Vocês devem estar até meio enjoados de escutar eu falar isso. É muito incoerente isso. Deus deixa todo mundo na escura, na cega, e agora o que daria sentido para tudo, para a gente provar a gravidade, para a gente entender tudo, seria feito pela ciência humana. É muito sem sentido isso. Tem pessoa que comentou assim, Luiz, o jeito que você apresentou a Terra plana aí, o jeito que os terraplanistas apresentam a Terra plana, é muito simples. Meu Deus é um Deus do impossível. vai comentar o que com uma pessoa dessa? Não tem diálogo. Fala, nossa, eu não parei para pensar nisso, que Deus é o Deus do impossível e realmente a Terra parada é uma coisa muito ridícula, né? Deus é o Deus do impossível, então ele vai fazer grandes planetas para deixar o Sol desse tamanho e a Terra um pó e você o pó do pó. Irmão, se essa pessoa, ela está dormindo um sono espiritual, ela está dormindo mal, o sono literal, ela está intoxicada com glúten, ela está presa nas coisas da vida. Uma pessoa não pode falar isso sem estar pelo menos presa em uma dessas coisas aqui. Não pode. Eu acredito que uma pessoa assim está presa em todas. Então não tem como conversar com uma pessoa assim. Entendeu, irmãos, o vídeo? Nesse vídeo eu falei para vocês, mostrei para vocês argumentos que eu acho lógico. Claro que é um assunto meio que novo para mim, não consigo fazer mais resumido que isso, mas falei sobre cristãos globalistas que querem
misturar todas as coisas, né, através de salvação, através de ciências humanas, para confundir você, mostrar que você está perdendo tempo falando disso, que isso não é um assunto bíblico, não é um assunto de Jesus, a Bíblia não é um livro científico, e aí melhor você parar de falar nisso e vai falar de salvação. Continua crendo como antes, que vai ser bem melhor. É uma misturada toda que você tem que desembaraçar tudo. Você tem que falar, peraí, desembaraça tudo isso daí, peraí. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver isso com aquilo? Aí você tem que fazer a pessoa refletir no que ela está falando para você. Ela está querendo fazer você refletir no que você está falando, mas você tem que mostrar, eu entendi o que você está querendo dizer para mim, mas agora vamos refletir no que você está falando para mim. Aí você expõe para ela algum desses argumentos, para ver se ela entende. Se ela não quiser entender, irmão, parte para outra. Continua o seu trabalho. Você tem convicção nisso pela palavra de Deus? Sabe que isso edifica a vida? Entendeu que o assunto das duas casas de Israel e das festas é muito mais superior ao assunto da terra plana? E que mesmo assim esses assuntos superiores não são pontos de salvação? Ajuda a pessoa a chegar a ser salva para ter galardão no reino de Deus, e Deus se agrada disso. Ele quer que você não apenas seja grato a Ele por ter sido salvo, mas que você faça o trabalho para salvar outras pessoas e para passar conhecimento para outras pessoas. Ele quer isso. E por isso ele tem recompensas preparadas para os seus santos. Paulo fala, o escritor de Hebreus diz, eu me lembrei agora, você busca aí depois, que Deus é aquele que se aproxima de Deus, tem que ter fé para crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. É mais ou menos assim. Que Deus tem recompensas para aqueles que buscam Ele. Não é apenas querendo te salvar para você continuar trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, acordando, brincando, indo para o culto e voltando. Ele não morreu na cruz só para você viver assim. Aí vocês curtem, compartilham, deixem os comentários e a gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.